Amém. Meus irmãos, irmãs, nós vamos meditar. A gente orou pelas crianças na oração de intercessão. As crianças, hoje, eu não estou vendo nenhum aqui com a gente, tem? Hoje não tem, né? Então, as crianças estão em meio ao descanso, algumas estão doentes, algumas estão viajando, enfim. Mas nós cremos que teremos as nossas crianças de volta no próximo domingo já. Afinal de contas, dizem que as coisas só começam depois do carnaval nesse país. Não é isso? Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta lá na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 13. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 8 até o verso 13, mas eu vou deixar, irmãos, para fazer essa leitura só quando a gente já tiver começado a meditar na palavra hoje. Portanto, feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê entendimento. Faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo. Peça isso para você ouvir a voz de Deus aí no seu coração. Senhor, nós te damos graças mais uma vez, ó Pai, agora nesse instante especial do culto, que nós temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Permita, Senhor Deus, que nós sejamos iluminados pelo entendimento do Teu Espírito Santo, a fim de compreender aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Permita, Pai, que a Tua palavra realize aquilo que o Senhor quer em nós, que ela conforte, que ela confronte, que ela nos incomode, que ela nos acalme, que a Tua palavra, Senhor Deus, realize os Teus propósitos santos no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Permita, Pai, que através deste servo pecador e imperfeito, a Tua palavra seja direcionada ao coração do Teu povo, e assim, Senhor, nós possamos render graça, render a Ti graça, render a Ti o louvor e a adoração, meu Deus. Fica conosco, Senhor, se agrada deste momento e que a Tua palavra cumpra os Teus propósitos em nós. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, eu coloquei um título para nos orientar nessa palavra: sem medo na esperança pelo fim de tudo. Sem medo na esperança pelo fim de tudo. E aí deixa a tua Bíblia aberta, porque no meio aqui da nossa meditação, nós vamos fazer a leitura do texto, mas precisamos fazer algumas considerações antes. Meus irmãos, em dias como o dia de hoje, em que várias pessoas estão aí fora pulando carnaval, há irmãos crentes por aí também, espalhados, pregando a condenação, pregando a vingança de Deus contra essas pessoas, talvez numa tentativa de ganhar o coração delas para Deus por meio do medo, por meio de falar assim a respeito desses temas, Entretanto, eu me questiono, irmãos, se essa é uma boa estratégia para ganhar almas para Cristo, justamente porque o medo afasta as pessoas daquilo ou de quem causa esse medo. As pessoas fogem das coisas que deixam elas com medo. Eu não estou dizendo que Deus aprova carnaval, eu não estou dizendo que não vai ter juízo, tá? Fique bem claro, eu só estou dizendo que o medo afasta as pessoas, tá? E por que eu quero fazer essa reflexão hoje, irmãos? Porque nós vivemos numa sociedade de medo. A gente vive numa era de medo. Nós temos medo de muito mais coisas hoje do que lá no passado. Então, na minha época de criança, a gente brincava na rua, jogando bola, correndo, empinando pipa, com os carros passando e tudo, A gente não tinha medo dos carros. A gente não tinha medo brincando na rua que alguém passasse para sequestrar as crianças, a não ser quando começou aquele boato dos palhaços, que andavam na Kombi e pegavam as crianças aí. Mas a gente andava na rua e a gente aprendia algumas coisas, Quando alguém na rua falava assim, vem vindo um carro,
Você já sabia que você não podia fazer nada, você tinha que ficar parado, você tinha que sair. Se você estivesse no meio da rua, você tinha que sair, para dar espaço para o carro passar. Isso deixou as crianças muito espertas naquela época, né? E a gente não tinha medo ou não tinha noção do perigo, né? Os pais mandavam a gente comprar alguma coisa, então dava o dinheirinho lá, a gente andava na rua sozinho, ia na vendinha, na quitandinha, né? Comprar aquilo, e o pai já dizia que o dinheiro podia ficar para você, o troco, né? Podia ficar para você, aí você podia comprar uma bala, enfim, você já ia fazendo esses planos também. Mas hoje as crianças não brincam na rua. Hoje as crianças não saem sozinhas na rua. É bem capaz delas ouvirem, né? Olha, vem o carro, e mesmo assim serem atropeladas. Porque elas não vão ter aquele ensinamento que a gente teve antes. As crianças não brincam mais na rua porque nós temos medo que alguém leve as nossas crianças embora. Com razão, que a gente vê as notícias, a gente vê o que acontece. As pessoas têm medos hoje, com muitos motivos, né? Tem gente que tem medo de sair de casa com a aliança no dedo, por medo de ser assaltado. Tem gente, né, a que ponto chegamos, irmãos, para ter medo de sair com a aliança? Não é isso? Né? Tem gente que tem medo de comer na rua, de aceitar comida de alguma pessoa, por mais conhecida que seja. A gente está vendo os casos de envenenamento por aí, também está em todos os noticiários, né? Gente com medo de casar, de se relacionar, gente com medo de morar num determinado lugar, né? Porque considera perigoso. É uma sociedade do medo. Você já percebeu isso? A gente fica com medo, né? Que o político que a gente não gosta ganhe a eleição, porque aí a gente vai estar perdido. Nossa, apesar de você continuar tendo sua casa, seu carro, continuar viajando, continuar comprando, continuar fazendo tudo que você fazia antes, mesmo assim as pessoas ficam com medo e publicam várias coisas em relação a isso, né? Esses medos afastam as pessoas. A gente fica com medo de gente de outro país chegando no nosso país. Então, vocês já entenderam, né, irmãos? Esses medos afastam as pessoas dessas coisas que geram o medo. O que me leva a crer que o medo de Deus geraria também um efeito contrário ao ajuntamento. O medo de Deus geraria um efeito contrário a buscar Ele. As pessoas não vão buscar quem elas têm medo. Elas vão fugir, num primeiro momento, elas vão fugir, elas não vão buscar. Talvez por isso mesmo a palavra diga que o amor lança fora todo o medo. Não é à toa que isso está lá na palavra de Deus. Então, eu quero meditar com vocês sobre essa carta aqui de Pedro, né, a segunda carta de Pedro, que fala algumas coisas aqui muito interessantes. Fala que o mundo vai ser queimado. Ela fala que o mundo vai ser destruído. Ela fala que o céu vai se apagar, né? Essa carta fala sobre o último dia, essa carta fala sobre o juízo final. E se você foi doutrinado a ler essa carta com medo, talvez você não compreenda o que Pedro quis dizer nela, né? Porque nenhum autor bíblico que falou sobre o fim dos tempos, ele falou com a intenção de gerar medo. O medo pode estar incluso até na mensagem, mas não era essa a intenção. Nem nessa carta de Pedro, nem lá no Apocalipse de João, né? Mas há muita gente que foi doutrinada, mesmo dentro da igreja, a ficar com medo desse último dia, a ficar com medo do dia do juízo, né? E que é o jeito que muitas pessoas da igreja acreditam que vão conseguir evangelizar algumas pessoas, através do medo, né? Irmãos, isso aqui não é infundado não, viu? Eu conheço gente que ficou esperando o cumprimento do último dia lá na virada do milênio. Quem se lembra disso? Hein? Lá nos anos 2000, não sei o que aconteceu, várias igrejas resolveram fazer a festa da virada naquele dia, né? Naquela virada do milênio. Muitas pessoas passaram o final de ano na igreja, chegou a hora da queima de fogos, todo mundo saiu, porque estava todo mundo esperando ver o céu se rasgar, eu acho, né? Estava esperando as trombetas tocarem, enfim. E isso, eu conheço gente que também que
que agiu de forma contrária, né? Gente que achou que a vida estava tão boa, a família estava bem, com saúde, trabalhando, ganhando dinheiro, realizando sonhos, enfim. Então essas pessoas falavam assim, não precisa desse último dia, né? Para que vai mexer naquilo que está dando certo? Não precisa, deixa a gente viver, né? Ainda mais quando vinha aquela história do telão que ia surgir no céu, ia mostrar toda a sua vida, todos os seus vacilos, todos os seus pecados, hein? Quem se lembra disso? Era o terror dos jovens, né? A ideia que ia aparecer lá um telão mostrando seus dias e sua mãe ia estar lá, então você fez isso mesmo, né? Enfim. Mas, irmãos, a verdade é que essa carta de Pedro é uma carta geral, né? Era para circular entre os crentes ali de todas as igrejas na época. Ela estava tentando resolver dois problemas que tinham ali no meio do povo. O primeiro era um desânimo e o segundo era uma confusão por causa de falsos profetas. O desânimo, porque eles estavam vivendo a perseguição já, e essa história do dia do Senhor, essa história do juízo final, ela já existia há muito tempo, ela já estava circulando há muito tempo. E ela não acontecia logo de uma vez. Calma que a gente já vai chegar no texto, né? Então essa história do dia do juízo, do dia final, já acontecia há muito tempo, já rolava há muito tempo a história, mas não acontecia logo. Então essas pessoas estavam ali, essa história do dia do Senhor, do dia do juízo final, começa com os profetas menores do Antigo Testamento. Sabia? Quando? Quando o povo entra na terra prometida, começa a ter rei, começa a ter sacerdotes instituídos, e esses reis e sacerdotes começam a andar fora dos preceitos da aliança de Deus. Então Deus levanta esses caras, levanta os profetas, para ir lá falar com esses reis e esses sacerdotes, olha, vocês estão errando, e se vocês não se arrependerem, a mão do Senhor vai pesar no dia desse juízo final. Então essa era a mensagem dos profetas menores. Acontece que entre o primeiro profeta menor e o último deles, está lá no livro dos 12, né? Há quase 1000 anos de espaço entre todos eles ali. Entre o primeiro deles, que é Oséias, até o último, que é Malaquias, tem pelo menos 800 anos. Então você imagina, 800 anos ouvindo essa história de que o dia do Senhor chegaria para resolver a situação, para resolver tudo aquilo, né? Então, pense você aí, crente do primeiro século da era cristã, sabendo que já tem 800 anos, em que essa história do dia do Senhor estava chegando, mais 400 anos, que é do final de Malaquias até o início dos escritos do Novo Testamento. Então a gente já tem aí 1200 anos pelo menos, ouvindo essa história, e aí eles estavam desanimados. Será que eles não erraram? Será que vai ter mesmo um dia final? E a gente, irmãos, quase 2000 anos depois dessa carta ter sido escrita, 2000 anos quase dessa carta escrita, mais 800 anos dos profetas menores, mais 400 anos do chamado período interbíblico, aí, se eles estavam desanimados lá com 1200 anos, a gente com 3000 e cacetada, a gente já está mais desanimado ainda. Não é? Muita gente talvez viva a sua vida cristã sem acreditar nesse último dia. Sem acreditar, sem ter essa esperança. Será que ainda vai ter um dia final? Então Pedro escreveu, né? Assim, olha, não é porque está demorando que não vai acontecer. Essa foi a mensagem, essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa é o cuidado com os falsos profetas que estão distorcendo essa mensagem importante de que Deus vai julgar vivos e mortos, né? O teólogo Tim Keller, ele diz que se nós tiramos o juízo final da nossa fé, e cada vez mais a gente vivendo do jeito secular, nós tiramos mesmo o juízo final da nossa fé, nós viveremos uma vida de menos amor, menos misericórdia e uma vida de mais vingança. Presta atenção nisso. Por quê? Porque as pessoas que receberam essa carta estavam sendo perseguidas pelo Império Romano, que estava entrando na casa delas,
matando os pais, matando os filhos, sabe? Praticando essas injustiças por causa da fé em Cristo. Todos ali naquela comunidade que recebeu essa carta aqui, de segunda carta de Pedro, todos eles ali tinham alguém que foi morto por causa da fé. E se você sofre uma injustiça desse tamanho, e não acredita que Deus vai voltar para julgar, você vive só de uma forma: agora minha vida vai ser para me vingar, agora minha vida vai ser para matar essa pessoa que matou meu pai, matou minha mãe, matou minha esposa, meu esposo, meu filho, matou quem eu amo. Você vai ver uma vida que vai apodrecer no ódio e na vingança por conta disso. Irmãos, entender pela fé que o Senhor vive e compra as suas batalhas, que o Senhor compra a injustiça que você sofreu, é um ato de esperança. Entender que o Senhor vive e vai agir com juízo diante das injustiças que você sofreu, é um ato de esperança. Para você não se preocupar com vingança e focar naquilo que importa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Para você viver a vida proposta pelo Senhor Jesus em paz, em amor, perdoando, porque a vingança pertence a Deus e não a nós. Você entende qual que é o perigo da gente tirar a noção de juízo final de uma sociedade? Porque nós vamos viver numa sociedade que é assim: ou você faz a sua justiça, ou então não adianta nada, né? Talvez para você prender alguém que te fez um mal não seja suficiente para o mal que essa pessoa fez por você. Então como que vamos parar esse pensamento? Como que vamos deslocar o nosso pensamento da vingança e voltar para o reino de Deus? Aí nós vamos ler a carta. É nesse contexto todo que chega a segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 13, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Até aí. Os irmãos perceberam? Eu não sei se, fazer toda essa introdução deixou o nosso coração, com aquela ansiedade: como é que vai ser, e a vingança, e o medo, e o desânimo. Mas era essa a intenção, irmãos, porque era isso que eles estavam sentindo lá na hora. O texto diz que nós temos que esperar com santidade e com vontade, mas esse texto também diz que o céu vai se apagar, que o fogo vai queimar. E eu não sei você, se eu não fosse instruído por alguém que andou comigo, que caminhou comigo, para ler esse texto comigo, para me explicar, para me pastorear, lendo esse texto aqui, se não fosse esse acompanhamento, talvez eu teria ficado com muito medo desse texto aqui. E aí você pode pensar naquelas cenas de uma bomba nuclear explodindo, queimando tudo que tem ao redor, e ia me ver pensando: mas vai ser assim o dia da vinda de Jesus? Uma bomba explodindo e matando todo mundo e queimando todo mundo? Eu não quero que Jesus volte, porque eu ia ficar com medo. Então, a gente precisa entender essa ambiguidade aqui que Pedro está falando, Ore para que o dia do Senhor seja antecipado, mas vai vir fogo, vai vir terremoto, tudo vai se abalar.
Por que ele está falando todas essas coisas? Meus irmãos, a mensagem apocalíptica, ela se fundamenta na linguagem profética. Então os profetas eram levantados por Deus para criticar os sacerdotes, para criticar os reis e quem ia atrás dessas lideranças também. E a mensagem era que Deus traria o juízo se não houvesse arrependimento. E os profetas foram mortos porque pregavam contra quem governava, né? Até hoje isso acontece. Hoje é morte e cancelamento, porque os governantes não gostam de ser criticados. Só que quando o povo foi para a Babilônia, os profetas foram levantados também. E aí não adiantava falar das coisas da aliança, não adiantava falar das coisas de Deus, porque Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, não conhecia Deus. Ele não conhecia nada sobre a aliança de Deus, ele não conhecia nada sobre a fé, ele não conhecia nada sobre Deus, ele nem sabia quem era Deus. Então como que os profetas vão falar para uma nação e para um rei, para um governante que não entende nada? Como que eles vão falar? Então os profetas fizeram duas coisas. A primeira delas foi pegar os elementos cósmicos de juízo para trazer consciência para o povo. Aquele rei e aquela nação que não conhecia nada a respeito de Deus, precisava entender que o juízo de Deus também era para quem não acredita em Deus. Como que eles vão fazer isso, né? Aí eles pegam os elementos comuns da criação, o sol, a lua, os céus, a terra, a luz, né? O juízo de Deus vai abalar todas as coisas. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 21, fala do novo céu e da nova terra, e fala o quê? Não vai haver sol, não vai haver lua, a gente não vai ter mar, não vai ter nada disso. Eram símbolos, irmãos. Eu não estou dizendo que esses eventos cósmicos não vão acontecer também. Só estou dizendo o jeito que os profetas usaram essa linguagem para alcançar quem não conhecia nada a respeito de Deus. Então essa foi a primeira coisa que eles fizeram. A segunda coisa que os profetas fizeram foi falar de uma forma que passasse pela censura da época. Será que você entende isso? Aqui no Brasil, durante a ditadura militar, os artistas, cantores, eles tinham que passar suas letras pelos censores. Não podia ter crítica ao governo nessas letras. Então o que eles faziam? Eles submetiam as suas letras aos censores. E aí tem aquele caso clássico daquela música do Chico Buarque, chamada Cálice, né? Que traz o texto bíblico, lá de Jesus no Getsêmani: Pai, afasta de mim esse cálice. E na música está escrito desse jeito, como cálice de tomar, né? De beber, mas ele não estava falando disso, ele estava falando do cálice da censura. Pai, livra de mim esse cálice, né? Esse calar-se. É isso que ele estava dizendo. Então, isso que os profetas, de certo modo, fizeram também. Algumas coisas na linguagem apocalíptica estão em códigos para passar pelos censores da Babilônia. E mais para frente, pelos censores do Império Romano. Se você estivesse vindo na escola dominical, você já saberia que nós estamos estudando isso. Porque nós estamos falando isso já faz um tempinho já. Estudando o Apocalipse. Então venha. Certo? Domingo, 10 horas da manhã, 9h30 costuma ter um café, é ótimo. Venha para a escola dominical também. E aí nós chegamos em Pedro, irmãos. Nós chegamos aqui em Pedro, que está falando nessa linguagem apocalíptica. Ele está falando o que vai acontecer em Roma, e ele está falando o que vai acontecer com a gente também. Porque em todas as gerações há um império que acha que não precisa de Deus. Há um império que não acredita no dia do juízo. Há um império que não acredita no dia final dessas coisas. Então, quando a gente lê aqui que o fogo vai pegar, né, vai aparecer, enfim, esse fogo ele não é um fogo para queimar, ele não é um fogo para destruir, ele é um fogo de purificação. Ele está falando da preparação do povo para poder chegar lá na vida eterna. É um fogo, como o fogo que purifica o ouro. Você sabe como é que é purificado o ouro? Submete o metal lá, a altas temperaturas ele vai derreter,
e vai sair todas as impurezas e só sobrar um metal puro lá, precioso, no final do processo. É mais ou menos o processo de Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, né, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Lembra desse texto? E aí ele fala assim: ai de mim, porque eu sou impuro, eu estou no meio de um povo de impuros lábios. E aí um anjo vai lá e pega uma brasa viva do altar e queima a boca de Isaías e fala: os seus pecados estão perdoados. É dessa purificação aqui que esse fogo está falando. E posso dizer mais? Todos nós vamos passar por esse fogo. Porque só quem vai entrar no céu, só quem vai entrar na glória de Deus, são aqueles que são purificados. É melhor a gente rever essa história do fogo destruidor. Porque há fogo destruidor sim, mas esse fogo aqui é fogo de purificação. Não dá nem para pensar naquela história, né? Fogo para os inimigos e para os amigos a graça. É fogo para todo mundo. É fogo de purificação. E graças a Deus, que no Novo Testamento o fogo vai ganhar um outro símbolo, que é o Espírito Santo, irmãos. Vocês entendem, né? As línguas de fogo, línguas como que de fogo sobre a cabeça. Vocês estão entendendo agora, os irmãos pentecostais? Vocês presbiterianos, vocês não entendem nada de pentecostal, vocês não sabem. Mas é assim. É isso, porque purifica, né? É falar o que Deus falaria de jeito puro, do jeito santo, purificado. E isso muda, irmãos, o jeito de entender a chegada do dia final. A gente entende errado porque a gente se distancia da linguagem apocalíptica por medo. Porque a gente vive num mundo que não acredita no juízo final também. Um mundo que não olha para esse mundo com os olhos de Deus. Um mundo que quer olhar para si mesmo com os olhos da sua sabedoria limitada. Esse mundo não acredita no dia 1. Esse mundo não acredita no dia em que Deus começou a criar o mundo. Ele também não acredita no dia final. Esse mundo está preso naquela concepção de tempo humano ainda. Sabe, as pessoas ficam fazendo esses questionamentos. E aí, quando vai ser? Esses dias eu revisitei com os meus alunos uma coisa que parece um paradoxo aqui para a gente, né? Você sabe quanto tempo dura um dia no planeta Vênus? Você sabe? 243 dias terrestres. Um dia no planeta Vênus leva 243 dias aqui na Terra para se completar. Agora você sabe quanto dura o ano em Vênus? 160 dias na Terra. Olha que coisa incrível, o ano é mais rápido do que um dia nesse planeta. Não parece um paradoxo? Né? Difícil até da gente entender. Eu não vou falar mais, senão eu vou me embananar. Mas a questão é essa, as pessoas estão perguntando isso, as pessoas não se ligam e tentam colocar as coisas de Deus nesse tempo humano, porque elas não acreditam no tempo do fim. E tem um problema não acreditar no tempo do fim, irmãos, aqui para nós, principalmente para nós. Se não acreditamos no tempo do fim, quem é que vai fazer a nossa justiça? Porque esse texto aqui, ele fala de justiça, como é que vai terminar, né? Novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Está lá no último versículo que nós lemos, versículo 13. Se nós não acreditamos que Deus vai voltar, se nós não acreditamos no dia final, se nós não acreditamos no juízo final, quem é que vai fazer a nossa justiça? Quem será justo por nós? A gente vai virar uma sociedade do acaso, do medo, da vingança, né? Porque eu falei, nós temos até os religiosos aí que falam sobre o dia do Senhor com gostinho de vingança na boca, né? É o Maranata para vingar, não é o Maranata da presença de Deus, é o Maranata que virou mantra de vingança. Só que a gente não pode, irmãos, se enveredar para esse lado. Se nós entendemos que vamos passar também pelo fogo purificador do juízo, essa concepção também muda. A vinda do Senhor não é com o intuito de vingança. Eu quero deixar bem claro o que diz a palavra de Deus: haverá vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Haverá vingança, mas
Não é só a vingança. Se fosse só a vingança, nunca passou pela sua cabeça que você já fez um mal para alguém? Nunca passou pela sua cabeça que talvez aquela pessoa tenha pedido a Deus: Senhor, me vinga. Senhor, desce a mão sobre ele, sobre você que fez mal para ela. Será que isso nunca passou pela sua cabeça? Nós ignoramos que Deus está sendo paciente para salvar, não para destruir. Quero deixar bem claro, irmãos, não estou dizendo que não haverá destruição. Estou dizendo que Deus está sendo paciente para salvar. E é isso o que diz a palavra que nós acabamos de ler, né? Olha lá o verso 9 do texto que nós lemos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui tem que mudar a nossa concepção sobre o dia final. Deus está demorando para salvar, porque o texto que nós lemos diz que Deus quer que todos sejam salvos. Então, não desanime do dia final, porque Deus quer salvar a todos. É um ato de misericórdia de Deus, é um ato de amor de Deus. Ele pagou um preço caro por tudo isso. Sabe, irmãos, os pais vão me entender muito bem agora. É mais fácil você descer o juízo, não é? Você quer educar o seu filho aí, e você sabe que você pode fazer isso com amor, você pode fazer isso com misericórdia, você pode fazer isso com ensino, mas é mais difícil. É mais difícil. A custa de saúde mental, muitas vezes. Né? É mais complicado. É mais fácil você descer o cinto. É mais fácil a vara de marmelo. Só que Deus também já mostrou que a violência, muitas vezes, não resolve. E você vê isso na atitude do próprio Senhor Jesus. Cristo não se insurgiu violentamente contra nenhum dos seus algozes. Cristo não incitou ninguém a pegar armas para se vingar. Cristo até reconstruiu a orelha de um cara que foi alvo de uma vingança de um dos seus apóstolos. A vingança pertence ao Senhor, irmãos, não a nós. Cristo exerceu misericórdia, os discípulos entenderam, prestaram atenção, tanto que eles foram martirizados tempo depois. E Deus pagou o preço, esse preço, para ensinar os seus filhos. Deus sofreu com a morte de Jesus. Deus pagou o preço da cruz. Era mais fácil Ele ter resolvido tudo no Éden, ter abandonado tudo, ter destruído tudo, ter refeito tudo. Mas Ele ama tanto a sua criação, que Ele falou assim: eu vou pagar o preço para ensinar. É por isso a aparente demora de Deus. Então eu quero chegar aos finalmente aqui perguntando: será que depois de ouvir tudo isso, você ainda enxerga o último dia com os mesmos olhos? De medo? Ou que não precisa? Ou não levando muita fé que vai acontecer? Meus irmãos, a nossa jornada pode ser permeada por medos, ela pode ser permeada por falta de esperança, ela pode ser permeada por algumas quedas, pelo pecado. Ou é só a minha jornada? Somos todos nós, né? Mas há um Deus que é paciente. Há um Deus que é o nosso Pai. É um Deus que ainda nos quer com Ele. É um Deus que olha assim para mim e fala assim: Lineker, você é um pastor ruinzinho. Você é um crente ruinzinho. Mas eu ainda quero você comigo. Eu ainda aguardo você. Talvez Deus esteja demorando, irmãos, por minha causa. Peço desculpas. Achamos o culpado, mas Deus está sendo muito paciente comigo. Deus trabalha de outra forma. Ele é paciente, e paciência não é abandono. O versículo 12 do texto que nós lemos diz assim: esperando e apressando. Nós temos que ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando o dia de Deus. A gente vive a nossa vida olhando para frente, não para trás. Se a gente quer antecipar isso, prega o Evangelho. Se nós pregarmos o Evangelho, nós abreviamos esse dia, cujo fim não é a destruição.
O fim é, versículo 13, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O fim de tudo não é destruição. O fim de tudo é novo céu e nova terra, é reconstrução, é esperança. E eu vou terminar dizendo que quase sempre a linguagem do Apocalipse apresenta um cântico, uma poesia. Quase sempre a linguagem do Apocalipse apresenta algo muito forte, que é a adoração. Então, irmãos, o Apocalipse nunca se tratou de destruição, mas de reconstrução, de esperança. Quando Deus revela o que virá nos tempos do fim, e os seus filhos percebem, eles louvam, eles cantam, eles adoram a Deus. Vai ter juízo, e muitos vão se lamentar mesmo, porque esses não estarão com Deus. Mas para os filhos de Deus, não pode faltar esperança, porque o Senhor mostra o que vai acontecer, e não haverá outra forma de reagir, que não seja adorar o Senhor pelo que Ele fez. Porque vem o juízo, mas vem o amor, vem a misericórdia, vem a santidade, vem a eternidade, meus irmãos, e isso muda toda a história humana. É para trazer esperança. É por isso que você deve orar, não para ouvir gritos de desespero dos perdidos. Não é por isso que você tem que orar, mas você tem que orar por esse dia, para ouvir aleluia, louvado seja o Senhor. E que seja assim, meus irmãos, a nossa esperança pelo fim. Que toda a terra cante ao Senhor, que é o Senhor da nossa história, que lança fora de nós todo o medo do fim. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.